Salve, salve galera! Chegando aqui com a edição do Telemetria pré-GP do Bahrein, a quarta de 24 etapas da Fórmula 1 2025. Depois da vitória de Max Verstappen em Suzuka, temos agora a etapa de Sakir, palco conhecidíssimo das equipes e que recebeu os testes de pré-temporada em 2025. Mas, como sempre, a gente traz aqui, na medida do possível, a prévia, o que esperar de cada etapa. Por isso, temos Rico Penteado conosco, engenheiro brasileiro, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, que vai trazer os gráficos tradicionais e, claro, todo o insight pré-Sakir. Telemetria, um oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Para acessar, o link está aqui na descrição. Rico, seja muitíssimo bem-vindo de volta aqui ao Telemetria. Já dá o seu comentário inicial, se quiser emendar os gráficos, fique à vontade. Galera, sentar o dedo no like, Rico Penteado com a palavra. Salve, Carlão. Salve, galera que está acompanhando a gente nesse Telemetria. Me desculpe por ter faltado o Telemetria de Suzuka, que é uma corrida que eu gosto tanto, mas estava bem atarefado aqui com os meus brasileiros lá no LMS, em Barcelona. Mas vamos que vamos fazer essa nova etapa aí de Bahrein, uma pista que eu gosto bastante também, que é um circuito bem bacana. Vamos lá com os gráficos, então? Então, Bahrein, como de praxe, vão estar trazendo os pneus mais duros para essa pista, que é muito abrasiva, a gente vai ver no último gráfico ali, trazendo C1, C2, C3, com o C2 ajustado em relação ao ano passado. Ano passado, para dar uma relembrada aí, o C2 ele era muito perto do C, não lembro agora se era muito perto do C1 ou do C3, e acabou que não era uma opção interessante. O pessoal fez a corrida quase que mais com o C1 e usando o C3 no final da corrida. Dessa vez eles fizeram ali um ajustamento para ele ficar mais no meio, então vai voltar para a dança. Então acho que a estratégia vai ser mais talvez de duas paradas, C1 e C2 sendo os mais interessantes. E vale lembrar que também o C3 pode entrar no final ali, dependendo das estratégias, dependendo do quem tiver precisando ali correr um pouco mais no final da corrida, de colocar o C3. O undercut é interessante em Bahrein. A gente viu algumas vezes as equipes, a Mercedes usando bastante isso para ultrapassar a Red Bull. Então acho que pode ser uma jogada. Então o carro que está travado, que não consegue ultrapassar, para nos boxes antes para botar pneu novo e voltar para a pista com um pneu bem mais rápido. E quando o carro da frente parar, vai sair atrás. Mesmo se não é uma pista, a gente vai ver nos outros gráficos, muito longa, ainda assim é interessante fazer um undercut. O que mais? Thermal degradation, eu não falei disso, mas a gente vai ver ali, é uma das coisas mais importantes em Bahrein, é manter a temperatura dos pneus, principalmente os traseiros. Não é bem a degradação que a gente vê habitualmente em outras pistas, como em Barcelona, por exemplo. Ali realmente a parte térmica, que se você esquentar e não gerenciar a temperatura dos pneus traseiros, você acaba mudando praticamente a química da borracha e acaba tendo ali uma degradação térmica que acaba tirando o grip dos pneus, né? Então isso é super importante, o pessoal ali controlar a temperatura dos pneus traseiros para poder fazer ele viver o máximo possível, para poder tentar uma parada só, ou pelo menos ter performance durante a corrida toda. 3 zonas de DRS, eu coloquei 3 ultrapassagens, quase 4. Claro que a freada da 1 e da 4 são os pontos mais fáceis ou os mais interessantes para ultrapassagem. Freada da 11 já é um pouco mais difícil, porque não é uma freada muito forte, e a freada da 14 também não é praticamente uma curva, o pessoal consegue passar bem rápido ali. Então eu diria 2,5 pontos de ultrapassagem para essa pista que a gente conhece bastante. Em termos de meteorologia, vai ser boa, com vento, temperatura alta. Pode até mudar aí, Jeff, para a gente já falar um pouco sobre o que a gente vai esperar acontecer lá. Então, as temperaturas vão estar bastante altas, principalmente em P1 e P3, beirando ali 35 graus em P3, o que acaba sendo bem complicado porque a qualificação e a corrida não são nesses horários. Então, P1 e P3 acaba sendo praticamente, não vou dizer inútil, mas você não pode trabalhar na pressão dos pneus, no balanço do carro e no acerto do carro para P1 e P3, porque não são as condições de qualificação e corrida. Então serão mais itens de validação de compostos, programas, softwares, controle do carro ou alguns outros elementos que não seja diretamente ligado à temperatura da pista, sabe? Então P2
vai ser super importante, vai ser realmente a única sessão de testes onde vai ser representativo do que a gente vai ver em qualificação e corrida. Fora isso, a pressão está subindo para standard, então não vai ter chuva, não vai ter nada de muito estranho. A única coisa que pode atrapalhar um pouquinho é o vento, que durante a qualificação pode ali estar beirando os 20 por hora, 25, então pode atrapalhar um pouquinho naquelas áreas que eu coloquei ali em laranja no gráfico, que é onde você tem a freada da curva 4, a freada da curva 8, aquele setor ali entre a 4 e a 8 justamente que tem mudança de direção, então quando você está fazendo essas mudanças de direções, curvas de média e de alta, pode atrapalhar um pouquinho. E eu acho que é onde vai atrapalhar mais naquela parte bem, aquele S que a gente vê ali na parte de baixo do circuito, que é a curva 12 e 13, que você está realmente virando para a esquerda e acelerando o carro e você com o pé embaixo vira para a direita e tem que ter muita precisão para você fazer esse trecho sem perder o controle do carro. Ali, né, Rico? Exatamente. Na freada, penúltima curva desse circuito. Então a meteorologia vai estar tranquila, a temperatura na corrida vai estar 26, 25 graus, cai bastante temperatura no deserto, ainda mais com o vento soprando ali. Então realmente vai ter um choque térmico entre P1, P3 e P2, qualificação em corridas, que o pessoal lá vai ter que se ajustar. Em termos de meteorologia é isso, Jeff. Pode colocar os gráficos mais técnicos ali. A gente vê esse aí, o comprimento da pista, então a gente vê que Sakhir está bem no meio, assim, ou bem um circuito médio desses 24 que a gente vai visitar esse ano. Em termos de volta, velocidade média da volta, o próximo gráfico, Jeff, a gente vê que mais para a parte de baixo ali, ele já é bem mais lento, e é por isso que o downforce tem que ser um pouco mais alto, é por isso que o desgaste também acaba sendo um pouco mais forte nessa pista. Então, dos 4 que a gente, ou dos 3 que a gente viu, ele estaria um pouco mais, a velocidade média um pouco mais alta que Xangai. E é até engraçado de pensar isso, que aquela reta de Xangai, a gente tem a impressão que o circuito seria mais rápido. Sim. Mas não, na verdade, Sakhir é um pouquinho mais rápido que Xangai, por volta de 215 de média. Xangai tem muita curva muito fechada, né? Isso acaba diminuindo a velocidade da volta, né, Rico? Exatamente. Primeiro que a reta principal ali dos boxes é mais curta, e depois tem aquele escargou para um lado, escargou para o outro, tem a curva 6, tem a curva 11, então Xangai e o hairpin da 14, então Xangai tem ali umas partes bem travadinhas. E isso aqui também tem freada forte, onde você passa de primeira. A primeira curva você praticamente é a mais lenta, uma das mais lentas da temporada, mas mesmo assim é um pouquinho mais rápido que Xangai. E o último gráfico é aquele que a gente vê os pneus, a gente vê onde que fica situado ali em relação aos demais, a gente vê que está ali no segundo pelotão ali na frente do que foi Xangai, e é um pouco mais fácil que Suzuka, mas é por isso que tem essa preocupação de ter colocado ali os pneus mais duros para poder aguentar, de tanto que tem ali demanda de abrasividade, em termos de tração, em termos de freada. É um circuito que é bem exigente para os pneus. Bom, na sequência tenho perguntas sobre a hierarquia de forças das equipes no GP do Bahrein. Rico Penteado será colocado contra a parede, mas antes eu tenho um recado para você. Você já deve ter visto, tem uma galera comprando Bitcoin, não é? A Mint do BTG Pactual deixa tudo mais simples e seguro. Baixe o app na sua loja de aplicativos e dá uma olhada. Investir em cripto pode ser fácil e lucrativo, além de, claro, você ter toda a confiança na Mint. Para acessar a plataforma, a gente tem o link na descrição também. Agora, vamos seguir o bate-papo aqui sobre o GP do Bahrein. E, claro, a gente fica se questionando como é que as equipes de ponta chegam aí nessa etapa número 4 do campeonato. Depois do Verstappen vencer em Suzuka, a reação da Red Bull, por que não, no Japão, né? Mas será que foi algo circunstancial, ocasional? Como é que a McLaren chega frente à Red Bull e as outras equipes nessa etapa? Rico, conta pra gente, por favor. Eu acho que o Max, não é que eu acho, foi fato que ele colocou a Red Bull num lugar que não estava, sabe? Eu acho que a McLaren ainda é o carro que é o mais rápido dessa temporada. A Red Bull, eles estão correndo atrás, fizeram um trabalho excelente e o Max consegue usar esse carro de uma forma que ele acaba colocando acima do que deveria. Então, acho que para Sakhir,
as coisas vão, não é que vão voltar à ordem normal, mas vão continuar na ordem que está. A McLaren ainda vai ter o carro mais rápido. Eles testaram lá e já mostraram que estavam super confiantes. Eles têm bastante dados daquela pista, como também tem todas as outras equipes. Mas a hierarquia não vai mudar. Ainda vai continuar sendo McLaren na frente, a Red Bull do Max logo atrás, e depois uma briga mais acirrada ali entre a Mercedes e a Ferrari pela quarta ou pela terceira colocação ali, pelas 4 últimos lugares ali dos construtores. Perfeito. Quero perguntar da Ferrari na sequência, mas só para fechar esse tópico Red Bull, Rico, muita gente se pergunta por que, afinal, esse carro é tão difícil de guiar e o Max consegue extrair dele o potencial mais competitivo. O que tem de segredo ali? O carro é muito dianteiro, muito traseiro? Explica para a gente, por favor. Não tem muito segredo. Um carro de Fórmula 1 não tem essa, a gente já falou várias vezes sobre isso, não tem essa que o carro foi desenhado para o Max e o Max faz o acerto tudo errado porque ele dirige diferente de todo mundo. Não é assim que funciona. Quando os engenheiros desenham o carro, eles fazem um monte de simulação, um monte de cálculo, e na teoria, com tudo que a gente vai descobrindo, desenvolvendo novas tecnologias, novas suspensões, aerodinâmica e tudo, você vai montando ali teu pacote com a tua especificação técnica. E o piloto, ele dirige o carro e dá o feedback. E fala, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e eles vão acertando o carro, vão equilibrando o balanço do carro, que a gente chama. E esse carro da Red Bull já faz um tempo, não é agora, já faz desde a época do Albon na equipe, ele já era muito sharp na frente, e era um carro que precisava você ter uma frente muito forte. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando você vira, ele tem muita dianteira, que direciona muito bem, que tem muito grip na frente. Entra numa curva, para você poder atacar, você tem que ter confiança do que vai acontecer com a traseira. E às vezes a traseira, quando ela começa a mostrar que vai sair, você tem que corrigir, mas muito rápido, sabe? Você tem que sentir muito rápido para não deixar ela ir embora. E o Albon sofreu com isso. E você perde a confiança com o carro. Quando você tenta, daí você fala assim, vou tentar. Daí você fala assim, banzai, e você tenta. E a traseira escorrega, e você, caramba, você corrige, e você perde tempo e fala, cara, não consegui. Daí você fica tentando, fica com aquela coisa na cabeça, tentando, olhando os dados e fala, pô, como é que o outro cara consegue, sabe? E a explicação é que o Marx tem e é isso que eu vi no decorrer dos meus anos na Fórmula 1, cada piloto tem uma resolução diferente, sabe? Quando eu falo resolução, poderia ser tipo de escala de tempo, sabe? Tem pilotos e o Fernando, algumas vezes eu tive a prova disso, ele dilata o tempo, sabe? O tempo não passa a mesma velocidade. E tem pilotos que conseguem se colocar nesse estado. A gente consegue quando. Não sei se vocês. Alguém já sofreu um acidente de carro. Sim, Eu já, eu infelizmente, quando também. estava começando. E, e eu vi tudo voando na minha frente. E, tipo assim, o acidente para mim durou muito mais do que realmente durou, sabe? Eu lembro que eu vi o airbag abrindo devagarinho, assim, sabe? Eu vi os vidros voando no carro. Não tinha som, mas eu fiquei impressionado de ter conseguido dilatar tudo dessa forma e lembrar de cada detalhe, sabe? Eu vi a agulha do ponteiro virando. Anyways. E eu sei que o Fernando consegue fazer isso sem estar num acidente, sabe? Ele consegue, numa freada, se colocar num nível de adrenalina ou num estado mental que ele freia, ele vê a freada numa diferente, sabe? E eu acho que pilotos de corrida conseguem fazer isso. Claro que não é nesse nível que eu falei de um acidente, alguma coisa assim traumática quase, mas eles conseguem sim ter uma resolução diferente do tempo. E o Max consegue mais do que os outros, sabe? E quando você conversa com os engenheiros do passado, eles falavam isso também do Senna, do Michael, ou de outros pilotos, que em Monza, quanto você consegue frear ter constância na freada. Tipo assim, está ali 330 por hora e tem que frear no painel de 80 metros, por exemplo. Pum! E qual é o teu erro em relação ao painel? Tem pilotos que freia no painel, lembrando que é 300 por hora, dá 100 metros por segundo. E daí você não pode
Tem pilotos que conseguem frear ali com 8 metros de diferença, sabe? Tem pilotos que conseguiam frear, tipo assim, o Senna e o Michael era menos de 3 metros de erro, sabe? Então, ele tem essa diferença. Então, voltando à resposta, o carro é muito difícil, ele é muito sensível de traseira, sabe? Eles foram levando por uma direção que você tem que ter confiança no que você está fazendo com o carro. A dianteira é muito mais forte que a traseira. E o Max ele é capaz de estar conectado com a traseira do carro para fazer ela virar junto com a frente. E os outros pilotos, eles, quando eles tentam fazer isso, se eles não têm a mesma reação, a mesma reatividade para corrigir, ou para compensar, ou para sentir a traseira, eles perdem a confiança no carro. E é isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, não é o carro da Red Bull que foi feito para o Max, é que o Max é o único que tem capacidade fisiológica para dirigir esse carro. Perfeito, Rico. A gente está já no final do nosso tempo. Aproveitando só essa questão do acerto do carro e da pilotagem, a gente já vê na Ferrari alguns ruídos entre Leclerc e Hamilton, né? O Leclerc falando que a Ferrari não deve focar o seu desenvolvimento no Hamilton, e o Hamilton falando que tem um déficit ali entre as garagens, deixando entender que o carro do Leclerc, por algum motivo, tem um décimo a mais de desempenho. Como é que você vê a situação da Ferrari? E depois a gente fecha com o Bortoleto, mas pontualmente a Ferrari agora, Rico. Esse tipo de situação a gente tende a exagerar, ainda mais quando é Ferrari, quando é Lewis. Isso acontece em equipes pequenas de Fórmula 1, às vezes quando você tem, não vou citar nomes aqui, mas equipes que não tinham muito budget comparado com as equipes de ponta, quando ainda não tinha esse teto orçamentário e tal. Sim, existiam equipes que tinham carros diferentes, que saía do túnel de vento poucas peças, porque era muito caro, porque não tinha como fazer 4 de uma vez só. Lembrando que quando você bota uma asa dianteira, você tem que ter uma asa dianteira de reserva, no caso de você ter um problema, você não pode colocar uma asa diferente no carro, sabe? Então, e tinham equipes que tinham carro diferente. Mas não é o caso, de forma alguma, não é no caso da Ferrari, sabe? E ainda é muito cedo para falar, pararam de fazer o desenvolvimento para 2026, então o carro está do jeito que está e é bom para o Leclerc, o Lewis quer mudar, mas a equipe decidiu que não vai mudar mais porque é muito tarde. Não tem isso também. Eu acho que é mais o que o povo está interpretando, sabe? Claro que os pilotos têm, sem falar do caso da Red Bull, pilotos têm preferências, sabe? Tem pilotos que gostam do carro muito de dianteira, tem pilotos que gostam do carro mais neutro, tem pilotos que gostam do carro mais na traseira, sabe? Então isso é a preferência de cada piloto, isso sim pode levar a uma diferença de setup, mas não tem problema nenhum. E cada piloto tem a sua equipe técnica, então o que acontece é você chega no circuito com um setup que é o melhor do simulador, sabe? O simulador fala, o melhor setup possível é esse aqui, e daí a galera já antecipa um pouco o que cada piloto prefere, sabe? Um pouco da altura o rake do carro, dar um force na traseira ou na dianteira, já o balanço do carro você já meio que adapta, mas com a filosofia que a simulação diz que é mais rápida. E daí quando você chega na pista, cada piloto fala o que está sentindo e a equipe vai melhorando o carro para cada piloto. Mas a base é bem, bem similar, sabe? Para não começar totalmente diferente, que seria inviável. Então, o que provavelmente está acontecendo é que essa base pode ser, por enquanto, mais adaptada ao Charles, porque é o que o piloto que estava guiando, talvez o Carlos e o Charles tenham o mesmo tipo de pilotagem, então o pessoal do simulador, da Performance Group, que é a galera que faz esses relatórios, tem a tendência a continuar na mesma linhagem, né, na mesma filosofia, e isso pode ser coisas que não, mais uma vez, não é que atrapalhe o Lewis, mas que pode demandar para a equipe dele um pouco mais de modificação nessa base. Mas, mais uma vez, aqui pela terceira vez, uma equipe como a Ferrari não tem problema nenhum em fazer o carro chegar na pista do jeito que cada piloto quer. Perfeito, Rico. Só para fechar, Bortoleto e Sauber, alguma luz no fim do túnel aí para etapa do Bahrein especificamente? Como é que você vê essa situação? Infelizmente, Fórmula 1 tem inércia também, por mais que as equipes tenham muita vontade, muita reatividade e gente muito boa trabalhando na fábrica,
Eu conheço a galera lá e eu sei que eles não descansam, mas todas as equipes têm esse mesmo velocidade, digamos assim, e não é da noite para o dia que você transforma uma Sauber numa Ferrari ou numa Red Bull, sabe? Então, vai continuar sendo difícil. Acho que o mais importante não é nem pensar na colocação da equipe no campeonato, no caso do Gabriel, é pensar o tanto que ele está aprendendo com esse carro, que é difícil, o quanto que ele está aprendendo com a Fórmula 1 em termos de estratégia, em termos de como que ele faz o fim de semana dele, em termos de briefing, debriefing, acerto do carro, como que ele reage às coisas durante a corrida. Isso que é o mais importante para ele, sabe? É realmente ganhar essa experiência, ganhar essa autonomia, ganhar essa maturidade para quando ele for para uma equipe que anda mais, ele já está afiado, né, nesse tipo de escolha, sabe? O que eu faço com o pneu, o que eu faço se começa a chover, como é que eu falo no rádio, quando eu não estou contente com tal coisa, sabe? Isso são coisas que, independente da tua equipe e do rendimento da equipe, é importante ele aprender e é o que ele está fazendo. Eu acho que é isso que ele tem que se concentrar. E de tabela ali, dar um coro no Hülkenberg para mostrar que ele é o futuro da Fórmula 1 na equipe. Mas não tem como esperar milagre. Eu acho que nem devemos colocar pressão e perguntando, e aí, quando é que o carro vai melhorar para marcar ponto? Eu acho que não vai ser, não deve ser a meta dessa temporada. Perfeito, Rico. Muito obrigado por esse Telemetria versão Express. A gente vai se falando aí no decorrer da temporada. Rico, valeu e um abraço. Valeu vocês, brigadão. E quem tiver pergunta, manda lá no meu Insta, Rico Penteado F1, que eu respondo quando eu tiver um tempinho entre a Fórmula 1 e a Endurance. Eu acho um tempinho aí para falar com cada um. É isso aí, galera. Tivemos agora Rico Penteado na telemetria pré-GP do Bahrein. Vamos ficar na expectativa para a corrida que promete. Será que o Verstappen segura as McLarens mais uma vez? Tenho um recado para você, hein? Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. O link está aqui na descrição. E, claro, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui no Telemetria desta semana. Quarta etapa do campeonato. Tem essa e mais 20 pela frente. Então, você que está com a gente já sabe. Além de deixar a curtida aqui e hypar o programa de hoje, se você tiver pontos para fazê-lo, você deve se inscrever e ativar as notificações para receber os alertas dos programas. Temos toda a cobertura do GP do Bahrein, com o Direto do Paddock amanhã, resumindo o dia de mídia, e claro, de sexta em diante, as lives dos nossos programas ao vivo, direto do estúdio, aqui todo fim de semana nesse caso, trazendo tudo da pista lá em Sakir. E claro, você acompanha a gente nas redes sociais, link no nosso Zap está aqui na descrição, além do site e das nossas matérias pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky, pesquisa lá. Claro, temos nosso aplicativo e estamos nos agregadores de podcasts também, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim. Pessoal, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.